A mulher que lutou com a morte. Disse Jesus: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, verso 40. Esta é a emocionante história da vida, sofrimento e transformação de Marina Magalhães Melo Lopes, a mulher que lutou com a morte. Sua vida foi mesmo como diz o salmista: tu reduzes o homem ao pó, tu os arrastas na torrente. São os nossos dias como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Salmo 90, verso 5. – 3 de fevereiro de 1980. Mais uma vez, o luto surpreende. Bate à porta, invade e assalta os corações da família Magalhães. Era a trágica notícia da morte de Marina. Nós já vamos pelo vale de que a morte enfim nos queira lhe ceifar. Na descida atroz somente a dor sem fim do negro do vale que nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. Nós já vamos pelo vale na voragem desta vida a morte achar. Mas Jesus nos fala com doçura e amor: oh, não temas que tua alma vem buscar. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, nada temos pois de que temer. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale, vamos pelo vale. No dia 16 de julho de 1954, no município de Matipó, Minas Gerais, nasceu Marina. Quando tinha 3 anos de idade, seus pais, cansados da vida do campo, deixam a lavoura e, supondo ser a orientação divina, vêm para a cidade grande em busca de melhores condições de vida.
Marina ia crescendo, desenvolvia nos estudos e inteligentemente observava, curiosa, o desenrolar das coisas nos mínimos detalhes. Percebia que o cenário que se desenrolava diante de si não era tão propício para lhe satisfazer os anseios da alma. Seu pai ainda não era um verdadeiro cristão. A impregnação do caráter religioso na personalidade de Marina era uma responsabilidade exclusiva e honrosa de sua mãe, a qual, por sua vez, herdara esses ensinamentos bíblicos de seus pais nas reuniões da família e todos os domingos na escola dominical. O pai de Marina, que nesta ocasião era um autêntico militar, muitas vezes chegando em casa desgastado e acumulado com os problemas da caserna, disciplina e hierarquia militar, ou mesmo pelo contato com a vida marginalizada do submundo do crime, vingança e ódio. Mesmo que fosse contra sua vontade, deixava transparecer tudo isso diante dos olhos da família. Por outro lado, a vida sem conforto e cheia de economias que a família era obrigada a levar, não permitia satisfazer os anseios da menina moça Marina, com os passeios, vestidos bonitos e até mesmo as tão cobiçadas bonecas que via com suas colegas e não lhe era possível possuir. Foi necessário que Marina enfrentasse o emprego bem cedo na vida, o contato com o sofrimento horrível e o estado de muitas crianças durante o tempo que trabalhou em um pronto-socorro infantil, começou a traumatizar sua vida, abalando seu sistema psicológico. Marina optou por uma formação em medicina. Enquanto isto, surge um rapaz que propôs preencher todo o vazio do seu coração e toma nova decisão: abandonar os estudos e realizar o tão sonhado matrimônio. Os traumas da vida de Marina não desapareceram, continuaram reinando. Numa das muitas cartas escritas por ela e encontradas após a sua morte, assim se expressava: não escreveria se o desespero não fosse tão grande. Casei-me há 6 anos, tenho 2 filhos. Tudo ia muito bem, até que resolvi me engravidar pela 3ª vez. Comecei a fazer o pré-natal. Depois de 4 meses, na 6ª hemorragia, a medicina descobriu que eu estava acometida por mola e datiforme. Marina sempre fora de corpo lindo, porém anos depois engordou, e isto veio aumentar sua insatisfação pela vida. Frequentava a igreja cristã evangélica no bairro de Nova Suíça com os filhos e sua mãe, porém irregularmente, pois sentia-se fraca e derrotada com os desapontamentos da vida. No dia 6 de outubro de 1979, um ladrão, covardemente, bem perto de sua casa, assassinou seu velho pai, que agia no cumprimento do dever. Nesta ocasião, ela que há muito vinha encobrindo sua enfermidade a fim de não aumentar a tristeza para sua mãe, não suporta o drama e se explode em ódio e desespero. A revolta invadiu todo o seu ser. Estava disposta até mesmo por si própria destruir a unha e dente o assassino de seu pai, caso o encontrasse. Um dia, levando seus 2 filhos a visitar o túmulo do pai, disse-lhes: aqui está sepultado o avô de vocês. E olhando para as centenas de túmulos ao redor, pronunciou ironicamente estas palavras: duvido, mas duvido mesmo, que de todos esses aqui sepultados, pelo menos os 3 foram para o céu.
num desses dias de luto, lembrava as desventuras do passado, comparando-as com as do presente, munia-se de lápis e papel e, tentando disfarçar-se, poeticamente esboçava em pálidas palavras o seu drama. Alguém me disse: pede ao Papai Noel. Eu pedi. Pedi bonecas, pedi livros, pedi viagens. Mas nada disso podíamos. Era demais para os filhos do soldado que por mérito fosse cabo, e agora era sargento. Era meu pai o mais bonito e forte homem da guarda militar. E Papai Noel, sabendo que era tudo o que mais queríamos, agora, depois de grandes, foi ainda mais cruel. Desta vez, deixou meu sapato vazio, mas também deixou para eu mesma colocar dentro dele atestado de óbito e laudo de necrópsia. Mesmo assim, ainda tenho uma esperança. Este ano, espero para meu pai a justiça, para os militares mais segurança e para os bandidos mais cadeias. Aqui começa uma nova fase da vida de Marinda. Continua ela sua carta anterior. Fiz curetagem e de 15 em 15 dias fazia dosagem de HCG. Tudo bem até que começaram novas hemorragias. Fiz tratamento com os melhores médicos. Como nada resolvia, aconselharam-me a procurar tratamento na quimioterapia. E lá fui eu, cheia de esperanças. Porém, tudo continuou sem nenhum resultado. Certa vez, dirigi-me a Anápolis, estado de Goiás, em busca de recursos para o meu sofrimento, e nada adiantou. Agora todas as esperanças haviam acabado. Estava diante da terrível realidade. Sua doença era incurável. Por outro lado, surge como raios de sol após a tempestade uma doce esperança. Deus poderia curá-la. Somente o poder sobrenatural e divino do grande Deus, Criador e sustentador do universo, teria a solução. E passa a buscar na oração e leitura da Bíblia o tão desejado lenitivo que amenizaria o seu sofrer. Agora preocupa-lhe sobremaneira o destino fatal de sua alma após a morte. Sentia-se como peregrina e forasteira, solitária, a vagar pelos vales da sombra da morte. Eu sou o peregrino da estrada, pouco sei. É certo que perigos encontrarei, apertos e trabalhos, difícil para mim, mas quero andar com Cristo até o fim. Os gozos e tristezas que possa aqui provar ao meu querido Mestre irei contar. Jesus me dá conforto e cuidará de mim. Com Ele vou andando até o fim. Com Ele os males poder-me-ão vencer. Com Ele nem perigos irei temer.
Numa carta de 22 de janeiro de 1980, assim Marina se expressou. Eu, Marina, quero fazer parte da família-chave da oração. Quero também o emblema. Alguém ama você. Peço oração para a minha cura física e espiritual. Ore por minha família. Várias outras cartas foram encontradas contendo os mesmos dizeres. Uma delas dirigia ao programa Fantástico. Mencionava sua enfermidade e pedia que fizessem reportagens sobre esse tipo de mal, a fim de ajudar a todos quantos o sofrem e também a medicina no seu tratamento. Diante dos horrores de uma morte iminente e dores atrozes que cruciavam o seu viver, intensificava cada vez mais sua meditação nas páginas do livro sagrado. Foi quando deparou com o Salmo 102 e desde então o tomou como alimento de cada dia. E dirigindo-se a um programa evangélico, assim escreveu. 24 de janeiro de 1980. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir. Porque os meus dias, como fumo, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano em o deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me abateste. Como a sombra que dei, assim são os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixe vistas à terra, para ouvir os gemidos dos cativos, e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu à força no caminho, e me abreviou os dias. Este é o salmo que vem sendo a minha oração há algum tempo. Tenho me sentido fraca e abatida. Faço tratamento há algum tempo e não obtenho nenhum resultado. Por isso, resolvi entregar minha vida nas mãos do Senhor, trabalhar e viver em favor de Cristo, para a honra e glória do seu santo nome. Porque sei que para Deus não existe nenhuma doença incurável. Peço orações. Quero explicação de como contribuir com o ministério do Evangelho. Grata, Maria.
mesmo dia, Marina se dirigiu a outro programa evangélico, dizendo: Prezados senhores, há algum tempo o Salmo 102 tem sido a minha oração. Não tenho motivo de grandes alegrias. Meu pai foi assassinado há poucos dias por um ladrão. Há 1 ano e meio venho sofrendo uma doença e a cada dia tenho ficado pior. Então, lendo a Bíblia, deparei-me com o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Por isso, aqui estou disposta a entregar meu coração a Jesus. Mas, não confiando só em mim, pois sou fraca e pecadora. Escrevo-lhe para pedir orações em meu favor, para que o poder de Deus, o sangue remidor do Senhor Jesus e o poder do Espírito Santo tome conta de minha vida. Quero também saber como contribuir para o ministério do Evangelho. Grata, Marina. Em ambas as cartas, Marina toma uma decisão e expressa um desejo. A decisão de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. O desejo de contribuir para a maior divulgação do Evangelho. E desde então, passou a alimentar-se de uma esperança viva de um lar com Jesus no céu, como o próprio Senhor prometeu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, versos 1 a 3. Quão doce é pra nós a promessa de Deus, teu lar com Jesus no céu. Ali peregrino, sem repouso e paz, canso eficaz. Anseio meu lar no céu, como esperar, quando entrarei nas portas de Sião. Ali não amargo morte a prantear, anseio a celeste mansão. Acima de tudo que ali me seduz, é ver para sempre Jesus, banhar-me em sua graça, em seus pés adorar, naquele meu doce lar. Anseio meu lar no céu, como esperar, quando entrarei nas portas de Sião. Ali não amargo morte a prantear, anseio a celeste mansão. Agora, Marina está totalmente transformada. Restam-lhe apenas 7 dias de vida. Há alguns meses essa transformação já se evidenciara em sua vida. Eram os frutos do arrependimento. Já era mais assídua às reuniões da igreja. Dedicava grande parte do seu tempo junto de sua mãe e seus irmãos, levando-lhes palavras de conforto. Procurava agradar em tudo seu querido esposo.
esqueceu a vingança do assassino do seu pai e pedia a Deus que o perdoasse. Certo dia, tendo sentido que ofenderam seu irmão, procurou-o e lhe implorou o devido perdão. Agora tudo era amor. Esquecer as vaidades da vida, parece que tudo acabara para si. Nada mais lhe servia de atrativo neste mundo. Olhava com os olhos rasos de lágrimas para os seus 2 filhos e os entregava aos cuidados do Senhor Jesus. Sentia-se mesmo como Estevão, quando era apedrejado e, olhando para o céu, via a glória de Jesus que estava à direita do Todo-Poderoso e clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amigos, com prazer nos vemos em tempo muito veloz, mas sempre vem a hora triste em que se diz adeus. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus naquele país de gozo e paz. Jamais se diz adeus. Quando seu conceito expresso por eles ao partir, que quando ver Jesus em glória nos vamos reunir. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus naquele país de gozo e paz. Jamais se diz adeus. Jamais será a despedida tão triste como aqui, mas grata união e paz eterna se gozarão ali. Jamais se diz adeus ali, jamais se diz adeus naquele país de gozo e paz. Jamais se diz adeus. Existe uma outra vida depois desta? Ou acaba tudo com a morte? Qual será o futuro da tua alma, meu amigo? Ouça a resposta de tudo isso na mensagem que se segue. A realidade da vida além do túmulo. Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? A ciência, nós sabemos, no seu progresso, tem realizado nos últimos tempos verdadeiras maravilhas. O homem, no uso da inteligência que Deus lhe deu, vem dominando cada dia mais e melhor os poderes da natureza. Um poder, entretanto, existe que ultrapassa o alcance humano e ao qual todos nós temos de curvar vencidos. É o poder da morte. E quando defrontamos com ela, diante dos restos mortais de uma pessoa amiga, diante do túmulo de alguém que aprendemos a amar neste mundo, logo nos surge a pergunta: haverá além desta uma outra vida? Indagação muito natural essa do espírito humano, e que nada mais é do que o eco de uma voz longínqua
a voz de alguém que viveu 2000 anos antes de Jesus Cristo e que, impressionado com a sua própria situação de angústia, perguntou: morrendo o homem, porventura tornará a viver? É de Jó, o sofredor de Uz, essa pergunta. E ela hoje ainda, como já disse, aflui aos nossos lábios, expressando o desejo profundo que temos de ver desvendado o além-morte. O mesmo Jó, mais adiante no livro que tem o seu nome, responde à importante pergunta. Não a respondeu com a negativa do imperialismo, apesar do sofrimento atroz que o dominava. Antes respondeu-a com fé robusta quando disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ó esperança bendita, essa que dava a Jó forças para sofrer tanta dor, e que a nós também dará alento por todo o nosso jornalear terreno. A vida além túmulo é uma realidade, e rapidamente procuraremos apresentar-vos algumas das razões por que cremos em uma vida depois desta, cheia de ventura e felicidade. A vida além túmulo é uma realidade diante da própria natureza humana. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nossas almas foram criadas à imagem do Espírito Divino. Deus é imortal. Nossa alma, pois feita à semelhança do mesmo Deus, é também imortal. Não nos criou Deus só e simplesmente para esta vida terrena. Longe disso, Ele nos criou para que a nossa existência se projetasse pela eternidade em fora, na adoração das suas divinas perfeições e no serviço perene do seu trono de glória. Ele nos criou para que fôssemos o objeto eterno do seu amor. E sem número clamo, dentro e fora de nós, a favor de uma vida pós-morte. É a nossa própria consciência quem nos diz não ser possível estarmos na mesma plana dos animais irracionais, para quem esta vida encerra tudo. É a consciência dos povos, cantando pelos séculos, através de suas crenças, um hino à imortalidade. É a própria vida de Cristo e sua obra redentora no Calvário, que ficariam sem nenhum significado se o homem não possuísse uma alma imortal, que deve ser preparada para se encontrar com o seu Deus na vida de além. A realidade de uma vida extracorporal firma-se ainda no fato de não ter o homem na terra suas aspirações satisfeitas. O homem anela a perfeição e chega ao fim da vida esmagado pela imperfeição das coisas terrenas. O homem anela a felicidade e, ao terminar seus dias na terra, ainda não a encontrou. O homem ambiciona a vida e a morte lhe corta os passos. Será crível que Deus nos tenha criado com essas aspirações e desejos tão elevados e afinal não nos ofereça ensejo de satisfazê-los? Eu não o creio, porque tal crença envolveria consigo a de um Deus tirano, submetendo-nos a um verdadeiro suplício de tântalo. Enganam-se os homens quando buscam na terra aspirações tão elevadas, porque a matéria que nos prende e nos limita não nos permitirá jamais alcançá-las. Livres, porém, deste corpo material e transportados para a vida imortal, junto com Deus, graças à aceitação do sacrifício de seu Filho, ali alcançaremos aquilo que o nosso coração sonhou na terra. Esta vida nada mais é que um prólogo da futura. A existência terrena não passa de um tomo débil prelúdio ou antes uma afinação de cordas para o cântico eternal e as harmonias arrebatadoras da vida futura.
Os homens parece que não têm compreendido esta verdade, ao menos não têm vivido como se a compreendessem. Vivem eles tão absortos e preocupados com as distrações e negócios terrenos, que não parecem acreditar em uma vida imaterial comparavelmente mais digna pela sua extensão e intensidade de ser nossa preocupação cotidiana. Por causa de alguns dias de prazer na terra, os homens põem em jogo uma eternidade venturosa. A realidade de uma vida extraterrena se impõe a nós. Eu vos direi por último pela autoridade das Escrituras. Pode a nossa natureza espiritual não ser um argumento bastante convincente? Pode as nossas aspirações insatisfeitas não ser razão bastante forte? Mas o que não pode deixar de se impor à nossa consciência é o testemunho claro das Escrituras. Todo o esforço do saber humano não nos pode levar além da morte. Só há um livro que levanta com segurança o véu que nos separa da eternidade, a Bíblia. Só houve um homem que nos pôde revelar o além-véu em toda a sua grandeza e esplendor, Jesus. É Cristo quem, através da sua palavra, nos conduz à contemplação de toda a glória que nos separa do infinito. É Cristo quem, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nos pôde garantir uma eternidade feliz nas mansões eternas. Não apelo para o testemunho da razão humana que é falha, nem da ciência que se contradiz a cada instante. Apelo para o testemunho daquele em cuja boca nunca houve falsidade. Apelo para aquele que até hoje não pode com justiça ser contestado em qualquer das suas afirmações, o Senhor Jesus Cristo. Que diz ele em sua palavra? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Nunca o mundo ouviu palavras tão dignas de serem meditadas e aceitas. A vida eterna, sim, a vida imortal, a verdadeira vida, é o que o Senhor Jesus promete e garante àquele que nele crê. Jesus Cristo, o único homem que veio do céu revelar aos homens o que os aguarda na vida de além, é aquele que voltou ao céu a fim de preparar para os que se entregam a ele um lugar de descanso e de felicidade. Tu sabes que, mais dia menos dia, tua vida terrena há de terminar. Tua alma, porém, continuará a viver pelos séculos dos séculos. Estás preparando tua alma para a vida infinita que a aguarda? João Volguth, o grande poeta alemão que todos admiramos, ao expirar, refletindo o estado de alma em que se achava, profere as lúgubres palavras: mais luz. Busquemos a Cristo, que é a luz do mundo, e Ele nos iluminará desde agora e no momento em que tivermos de ingressar na eternidade, a fim de vivermos com Ele, com os anjos e os remidos na glória para sempre. Amém. Tens vida em olhar para a cruz de amor. Disse Jesus: olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor. A glória que vem dessa cruz nos vimos. Olhar e ter as vidas, sim. Olhar a cruz de amor. Bênçãos e salvação. Olhar a cruz de amor, a cruz de amor. Amável sorriso.